Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje teremos a continuidade das lições bíblicas da CPAD, do segundo trimestre de 2021. O tema que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Chegamos na última lição do trimestre, lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo se encontra lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. A verdade prática está dizendo assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 10 e 1 Pedro capítulo 4, do 7 ao 10. Vamos para os comentários. Introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando o seu santo apóstolo e profeta para mostrar que esse ministério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como você, como eu e você. Primeiro tópico: os dons espirituais e ministeriais. Primeiro ponto: são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos capítulo 12, 6 e 8, 1 Coríntios 12, 28 ao 30, 1 Pedro 4, do 10 ao 11 e Hebreus capítulo 2, versículo 4. São dons na esfera congregacionais. Em Efésios capítulo 4, 7 ao 11 e 2 Timóteo do 1 ao 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Segundo ponto aqui. São amplos. A sabedoria de Deus é a multiforme, é plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Terceiro ponto: dávida do Pai. Outras excelentes dávidas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dávida do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar seu Filho amado para salvar o mundo. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo. Isso é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. B. A dávida da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. C. O ministério de reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas a salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. Amém? Vamos para o segundo tópico: bom dispenseiro dos ministérios divinos. Primeiro ponto: com sobriedade e vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina os melhores alimentos para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância dos candidatos ao episcopado com habilidades indispensáveis ao exercício ministerial. Por isso, o apóstolo recomenda aos obreiros não ser dado ao vinho,
pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Segundo ponto, o amor e hospitalidade. O dispenseiro de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecado. Mediante a graça de Deus, o obreiro, para demonstrar a sabedoria e o amor no trato com as pessoas, amar sem esperar receber alguma coisa em parte no chamado de Deus para os relacionamentos. Essa atitude é uma verdadeira identidade daqueles que denomina discípulo do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro recomendado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, 9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é o acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crente ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, e etc. Esse é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus 12, do 2 ao 3. Terceiro ponto. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre o dispenseiro de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre os outros com dom como recebeu, com bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados potestades no céu. Vamos para o terceiro tópico. Estamos avançando aqui. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Primeiro ponto. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, os quais não estão vivendo a real presença do poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidade. Em tal estando, os dons espirituais são ainda mais necessários. É no tempo da sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Hebreus 3:2. Segundo ponto, os dons espirituais e o amor do cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurar com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema o amor, capítulo 13, está entre assuntos espirituais do capítulo 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem amor nada adianta tê-los. Terceiro ponto, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. O amor é o que o Pai Celeste quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe os doentes. Zelosa da boa doutrina, mas chama pelo amor fraterno que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses,
não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, do 4 ao 5. O caminho do amor é mais excelente do que os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31. Amém? Então vamos aqui para a conclusão. Conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E a partir dos dons de Deus, necessário ao crescimento ao espiritual dos crentes. Seja quais forem os dons, daqueles que possuem, deve usá-lo com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor. Pois sem amor de nada adianta possuir dons. Esses são para edificação do salvo em Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer a todos que nos acompanham esse segundo trimestre de 2021. Deus abençoe por compartilhar, deixar seu joinha, estar nos assistindo. Quero agradecer a todos. E vamos aí para o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.